Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui na nossa gravação das oportunidades da semana. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Gravação em parceria com o canal Monitor de Mercado. Hoje, dia 9 de outubro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar aqui com a análise de Ibovespa, né? Fazer aquela leitura lá que a gente sempre faz aí durante a semana, ali com uma perspectiva ali do que pode acontecer com o Ibov. Vamos lá, pessoal. Bem, Ibov perdeu, né, aquela linha de tendência ali que eu tracei pegando os fundos lá de março, abril ali de 23, né, deste ano, pegando aqui também o fundo de maio. Então ele perdeu ali. A gente já havia comentado, né, na possibilidade do Ibovespa montar 3 movimentos para baixo, sendo aqui o primeiro, aqui um movimento de correção e um terceiro movimento para baixo, tá? Se eu pegar uma ferramenta de projeção Fibonacci ali para tentar identificar os alvos, repare que o Ibovespa já chegou nos primeiros alvos, tá? Então chegou ali na região de 78,6, que estava ali na faixa dos 112,700, e um pouco mais abaixo, aqui no 110,800, tem o 100% da projeção, que acaba coincidindo aqui com estes topinhos, né? Essa região onde ele deixou uns pivôzinhos aqui, os topinhos antes de ser rompido, tá? Então é um ponto que ele pode voltar para testar. Que na verdade, assim, pode voltar para testar não, ele já voltou, tá? Se eu pegar esse pavio aqui que ele deixou na sexta-feira, né? Sexta-feira um movimento bem maluco aí no Ibov, tava na movimentação de queda e na parte da tarde fez uma puxada muito forte para cima e deixou esse paviozão ali, ainda fechou no positivo no dia, tá? Então assim, reação bem forte aí na sexta. Ainda é difícil afirmar que aqui o Ibovespa deixou um fundo, né? Que a partir desse ponto ele vai reverter e iniciar uma movimentação de alta. Ainda acho muito cedo. Vou apagar aqui a nossa ferramenta de projeção. Bem, vamos apagar todos os desenhos para falar a verdade, né? Eu entendo que agora o Ibovespa iniciou uma movimentação de topo e fundo descendente e isso pode ali acabar dando continuidade aí, enfim, para as próximas semanas. Eu entendo que já não tem mais uma tendência de alta, tá? Então tem que tomar muito cuidado ainda com as compras. É claro, não acredito que vai cair em linha reta, tá? Eu acredito que sim, podemos ter repiques, né? Movimentos de altas em uma tendência de queda, né? Que ele acabou formando um padrão de topo fundo descendente. Então pode ter uma correção para depois continuar caindo. Então tem que tomar muito cuidado com compras no momento, tá? Mas também a gente não pode ficar de fora se realmente o Ibovespa ali demonstrar para a gente um possível movimento de reversão. Ele já deu um sinal na sexta-feira, mas ainda acho que é muito cedo para afirmar que ele reverteu uma movimentação de queda, mas a reação realmente chamou bastante atenção, tá? O que eu faria aqui com o Ibovespa? Vamos traçar um canalzinho de baixa aqui, pegando esses últimos topos e os últimos fundos, tá? Então algo parecido com isso. Eu acho que o Ibovespa retoma uma movimentação de alta ali, onde a gente consegue ter um pouco mais de confiança, se ele pelo menos romper essa região dos 117 mil, tá? Então vou deixar uma linha aqui mais grossa, marcando o último topinho ali que o Ibovespa deixou pelo gráfico diário. Então ele precisa romper e voltar para testar essa mesma região como um suporte. Então seria algo basicamente parecido com isso. Ele dá uma puxada mais forte para cima, quem sabe aí testando essa faixa do 119, 120, volta no movimento de pullback e aí segurando acima dessa faixa 117, deixando um pivô ali, deixando um fundo marcado naquela região, pode ser ali uma tentativa de compra para testar novamente a faixa do 123 mil, tá? Caso contrário, ainda continuo acreditando no Ibovespa fazendo algo parecido com isso, continuando sua movimentação de queda, ou até mesmo se ele ainda continuar no movimento de repique, subindo ali para testar o 117, ainda vejo o 117 como um ponto de resistência importante, onde ele tende a bater cabeça e mandar tudo de novo para baixo, andando dentro desse canalzinho de baixo aí que ele acabou formando pelo gráfico diário, tá? Então, Ibovespa ainda vejo que é para baixo, ele já está num teste de uma região de resistência por essa linha vermelha, tem esse pivôzinho aqui, né, que no 114, 115, que ele perdeu, também é um ponto que ele já pode começar a ter uma certa dificuldade aí, tá? E hoje, a princípio, até agora, ele tem demonstrado uma certa dificuldade na continuação da movimentação de alta, tá? Mesmo que ele rompa essa região, não acho que vai ser uma compra, tá? Pode ser até um movimento de curto prazo para testar o 117, mas no 117 acredito que ali ele vai ter bastante dificuldade, acredito que ali ele bata a cabeça e mande de volta para baixo, tá? Então, vamos acompanhar
Próximo ponto de resistência do Ibov está justamente aqui na faixa do 115 e depois 117, caso ele consiga romper o 115. Falhando no 115, já volta para testar fundo, tá? E aí 111.700, tem aquela projeção de 100% que a gente comentou, né? Deixa eu só confirmar novamente aqui o alvo. 111.200, tá? 111.200 seria aí 100% de projeção. E chegando lá a gente acompanha para ver o que acontece com o Ibovespa, tá ok? Então o Ibovespa ainda segue na movimentação de queda aí, na minha opinião, e mesmo que ele suba até o 117, forte resistência no gráfico. Gráfico do dólar, WDO FUT, chamamos a atenção, né, quando ele estava rompendo aqui essa faixa dos R$ 5, né, 5,5 ali mais ou menos, essa região onde ele estava batendo cabeça. Conseguiu romper e chegou no próximo alvo, né? 5,20, 5,25 se considerar o pavio ali, mas já está no alvo, tá, pessoal? Vamos lá, eu entendo que o dólar já está numa região de resistência. É uma região que ele tende a ter um pouco mais de dificuldade. Mas ele rompeu uma região ali importante, tá? Que é essa faixa dos R$ 5. No momento, eu não consigo acreditar que o dólar volte abaixo dos R$ 5, tá? Então, assim, tá numa região de resistência, mas na minha opinião, o dólar ele corrige para depois tentar subir novamente, tá? Não acredito que ele faça isso, por exemplo. Volta tudo de novo lá para testar os 4,88, 4,90. Então, assim, a região dos R$ 5, essa faixa aqui de R$ 5,06, 5,05, passou a ser um ponto de suporte importante. Se chegar por aqui, eu entendo que ele forma um pivô e volta para testar novamente essa faixa dos 5,20. Se for rompido 5,20, olha, se for rompido 5,20, o próximo alvo que eu colocaria para o dólar seria ali na faixa dos 5,30, tá? 5,30 tem uma região aqui de uns fundinhos que ele perdeu. Acredito que ele volta lá para testar aquela faixa também, tá? Então, dólar para cima ainda, né? Apesar de ter uma possibilidade de correção de curto prazo pelo fato de ter chegado numa resistência, mas eu não acredito que ele vai retornar para testar fundo. Eu entendo que é uma correção para depois tentar subir novamente, tá? Então o dólar, eu entendo que ele começa uma movimentação de alta, tá, pessoal? Volto a repetir, tá numa região de resistência, correção, pullback, natural, eu acho que é até o mais provável de acontecer. Então a gente pode ver aí 2, 3 dias de dólar corrigindo, mas tome cuidado com vendas, porque é uma correção para testar suporte e depois tentar mandar para cima novamente, tá? Então é isso que eu vejo aí para o dólar no momento. Bem, toda semana eu trago aqui alguns candidatos, né, em pontos importantes ali para a gente passar a observar. Trouxe 2 candidatos, como a gente tem ainda um Ibovespa com viés de queda, então eu trouxe ainda, continuo trazendo ali um candidato na compra, que eu vejo que está em região de suporte, né, não pode ser também desconsiderada ali a possibilidade de uma movimentação de alta, mas o viés ainda é para baixo pelo Ibovespa. E trouxe também um candidato de venda, tá? Então vamos começar sempre pelo candidato de compra. O primeiro candidato que eu trago aqui para vocês é o gráfico de São Martinho, SMTO3. Aqui seria um candidato mais com viés de compra. Eu já tinha comentado dele, se eu não me engano, aqui há algumas semanas, né? Chamando a atenção justamente desse ponto aí, dos 37,35, 37,30, tá? É uma região de um topo anterior que ele rompeu e voltou para testar agora como um suporte, né? E se você reparar, São Martinho ele vem numa movimentação de alta, né? Apesar de entender que ele teve essa pernada mais forte, considerando a movimentação ali pelo gráfico semanal, por exemplo, se pegar o semanal, ele deu essa corrigida mais forte, está em ponto de retração. Mas assim, ele vem na movimentação de topo e fundo ascendente, né? Desde que ele deixou o fundo lá em janeiro. E eu começo a ver a possibilidade de São Martinho voltar tudo de novo para testar esses topos aqui na faixa dos 49, dos 50 reais, tá? Então assim, entendendo que São Martinho está na movimentação de topo, fundo ascendente, a ideia é que ele já comece a segurar na região que está para tentar voltar para testar esse topo, que seria o primeiro alvo, e depois o teste lá da faixa dos 50, que seria o topo do semanal. Então é o que eu vejo para São Martinho, tá, pessoal? Então está numa região de suporte. Eu acho que na região que ele está é um ponto que ele tende a ter uma movimentação de alta, tá? Uma movimentação para testar os topios anteriores. E segurando nessa região, o primeiro ponto que eu colocaria ali como alvo de São Martinho seria o teste dos R$ 39,90
e depois a região dos 41,20. Se romper estes dois topinhos, aí abre a possibilidade de testar lá a faixa dos 50, tá? Então, um belo caminho aí para São Martinho tentar buscar novamente ali a região de topos anteriores. Então, gosto bastante do gráfico e gosto da região que São Martinho está no momento. Outro candidato que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e aí seria um candidato para venda, seria o gráfico de Gafisa, GFSA3. Vamos lá. Bem, Gafisa já vem numa movimentação de queda já há algum tempo, né? Topos e fundos descendentes. Eu entendo que já chegou no primeiro ponto de resistência, que é justamente esse topinho anterior, né? Esse pivôzinho que ele tinha deixado. Já está ali testando uma linha vermelha. Tem um ROC 17 sozinho acima de zero. E a ideia é, Gafisa começou a falhar por aqui, a ideia é voltar para testar fundo, tá? Então seria um movimento ali curto, acreditando no teste do fundo, acreditando na continuação de movimentação de topos e fundos descendentes que Gafisa já tem. Caso o Gafisa ele fique acima dessa faixa dos 4,60, a próxima resistência é nos 4,90. Aqui é o ponto que, para quem está acreditando na venda, né, onde Gafisa precisa segurar e mandar para baixo novamente, tá? Então, voltando para 4,90, né, seria essa região aí desse último pivôzinho que ele perdeu, a ideia é que Gafisa fale por aqui e faça algo parecido com isso, tá? Então, já vejo Gafisa em pontos importantes e a ideia é algo parecido com isso ou então algo parecido com isso, tá? De qualquer forma, é um excelente candidato que eu vejo aí pensando com viés aí de um mercado ainda para baixo, né? Então, fiquem de olho aí porque Gafisa em ponto importante ali de resistência, tá ok? E agora vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Vou pegar aqui o meu gráfico do TradingView. S&P 500, pessoal. Vamos lá, S&P 500 chegou no alvo, né? A gente tinha comentado ali na faixa dos 4.200, ele veio um pouco a coisa acima ali. 4.200 aqui, né? 4.200, 4.190 representa esse topinho aí de fevereiro, tá? Então ele deixou um topo ali de fevereiro, né? Que foi rompido quando deu essa pernada. E eu entendo que se ele voltar para testar ali, passa a ser um suporte, tá? O S&P 500 ele iniciou também da mesma forma que o Bovespa formou um canalzinho de baixo, o S&P 500 também formou um canalzinho de baixo e o S&P 500 está testando o fundo desse canal, tá? Então pode ser um ponto realmente onde o S&P 500 segure como suporte, né? Eu vejo ali um ponto meio que um divisor ali de direção para o S&P 500, que é justamente essa faixa, esse pivôzinho aqui nos 4.330. Repara que é onde ele deixou esse último fundo, ele perdeu, veio para testar semana passada, bateu cabeça e mandou para baixo. Se ele passar a trabalhar acima dos 4.330, começa a ver a possibilidade do S&P 500 voltar tudo de novo para testar o topo desse canal na faixa dos 4.450, tá? Então existe sim a possibilidade do S&P 500 montar ali um movimento parecido com esse, caso ele passe acima desses 4.330. Caso contrário, se ele não conseguir romper os 4.330, continua para baixo, volta para testar de novo aí os 4.200 e aí a gente tem que acompanhar. De qualquer forma, eu vejo a região do S&P 500 como um ponto de suporte, tá? Não é um suporte para ele iniciar uma movimentação de alta, uma tendência mais forte, mas é o suporte que pode segurar para testar, por exemplo, o topo desse canal de baixa que ele acabou formando, e aí chegando lá na região ali dos 4.440, 4.450, eu vejo ali que ele já vai ter um pouco mais de dificuldade em continuar uma movimentação de alta, tá? Então, vamos acompanhar S&P 500 já no ponto de suporte, se romper os 4.330, pode sim dar uma puxada ali até a faixa dos 4.450, beleza? E o Bitcoin, vamos dar uma olhada para ver o que o Bitcoin está fazendo ali. Tem andado bem lateral nos últimos dias, né? Olha, pessoal, o Bitcoin não muda muito das últimas leituras, né? Ele não rompe a faixa dos 28 mil e também não perde a faixa dos 25 mil. Ele voltou para testar de novo a faixa dos 28 mil, está com bastante dificuldade em romper essa faixinha vermelha. Eu entendo que se ele perder essa faixa dos 27 mil, tá? Se o Bitcoin começar a ficar abaixo dos 27 mil, a ideia é voltar tudo de novo para testar os 25, testar o suporte, tá? Então, Bitcoin lateral, 28 mil, 25 mil aqui no suporte. Se perder 25 mil, aí tem a leitura dos 20. Mas a gente tem visto aí que tem tido bastante dificuldade, né? Então, vou deixar uma leitura mais simples ali, considerando apenas o que tem acontecido nos últimos dias, que é resistência nos 28, suporte nos 25.
Rompeu os 28 mil, abre alvo nos 32, 31, 32 mil, que é o teste do topo, né? Esse teste do topo aqui de julho. Perdeu os 27 mil aqui, né? O suportezinho mais curto. Primeiro alvo 25, e aí sim, perdeu 25, abre alvo para os 20 mil, que é a leitura que eu considero mais interessante, tá? Eu tenho uma leitura de que o Bitcoin venha para testar os 20 mil nos próximos meses, próximas semanas, aí vai depender do tempo do mercado. Mas de qualquer forma, a leitura que eu tenho para o Bitcoin é ainda um teste dos 20 mil. O único detalhe é que ele precisa realmente perder esses 20 mil e também não pode romper 28, tá? Se romper 28 mil, aí tome cuidado, porque abre sim um espaço para ir buscar lá os 30, 32 mil novamente, tá ok? Então, Bitcoin segue consolidado, testando resistência, perdendo a faixa de 27 mil, vai para os 25, e aí chegando nos 25 a gente tem que acompanhar a reação. Beleza, pessoal? Então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo para todo mundo uma excelente semana, bons trades a todos, e semana que vem nós estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.